você achou Daniel, Oséias, amém? Glória a Deus. Eu não estou lendo aqui para voltar, amém? Israel e Judá são ameaçados por castigo, por causa da sua impiedade, da ignorância, da malícia do seu povo. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem integridade, nem conhecimento, aleluia, de Deus na terra. Amém? Aleluia, Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Nós estamos lendo a palavra do Senhor. Diante de Deus. E os colírios de glória. Aqui a palavra fala. O povo de Israel, ele sempre se via em tempo, em dignidade. Faltava aquele povo conhecimento. Aleluia. Mas a palavra do Senhor nos ensina. A primeira coisa que falta na terra é amor. Aleluia. O amor é considerado maior que todos os dons. Aleluia. Hoje está faltando entre nós, entre teu povo, amor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós vemos que a palavra do Senhor fala. Aleluia. Nós percebemos que nos dias, aleluia, nossos dias de hoje, filho matando pais, pais matando os filhos, as pessoas tirando a vida de outras pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Vida de outras pessoas por causa de tão pequenas coisas. Aleluia. Pequenas coisas que as pessoas, ela tira a vida de outra pessoa. Está faltando amor no vosso desta terra. Diz que a palavra amor é algo muito mais profundo na minha vida e na sua vida. Nós olhamos em Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que Coríntios relata. Aleluia, Jesus. No cima, lá em Coríntios capítulo 13, diz que a palavra sempre nos ensina. Ainda que eu falasse a língua, aleluia, dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, aleluia, se não tivesse amor na minha vida e na sua vida, é como um metal que soa, assim como um sino, aleluia, que te é um momento, aleluia, Jesus. Só aquele tempo, mas o amor na minha vida, o amor na sua vida, ele tem que permanecer. Aleluia, Jesus querido, Jesus amado. Se o nosso amor não permanecer na nossa vida, será como um sino. A palavra do Senhor nos ensina, ainda que eu tivesse o dom da profecia, aleluia, Jesus, e conhecesse o ministério, tivesse toda a ciência, aleluia, bendito, tivesse fé, aleluia, para transportar aquele monte para a glória do passado, aleluia. Mas se eu não tivesse o dom do amor, nada disso eu aproveitaria, aleluia, Jesus. Mas a palavra sempre nos ensina. Nós olhamos em Coríntios capítulo 13, aí ele falou: se eu tivesse, aleluia, Jesus, bendito é o nome do Senhor, a minha fortuna para distribuir aos pobres, aleluia, Jesus. Mas ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o dom do amor, nada disso eu aproveitaria. Se nós olhamos em Coríntios capítulo 13, no seu versículo de número 13, e ali Paulo começa a dizer, aleluia, agora pois permanece a fé e a esperança, o maior dos três é o amor. Aleluia. O amor na minha vida, na sua vida, tem que permanecer para sempre. Aleluia, Jesus querido. Mas nós olhamos na palavra do Senhor, diz que a primeira coisa, ele fala fé, esperança e amor. Diz que a fé na minha vida e na sua vida, aleluia, diz que, se olhando lá em Pedro capítulo 1, no seu versículo de número 1, versículo de número 17, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 7, aleluia, e Pedro disse: olha, a vossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Aleluia. A minha fé, a sua fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Aleluia, Jesus querido, Jesus amado. Diz que o ouro, ele é provado no fogo. A minha fé, a sua fé, aleluia, tem que ser aprovado do Senhor. Porque nós sim é aprovado. O ouro, aleluia, diz que ele é colocado no forno. Aleluia, para tirar toda a escória, para tirar toda a sujeira, para que ele enriqueça. Assim na minha vida e na sua vida. Aleluia, Jesus, para nós ser provado, nós temos que ser provado primeiro com Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E a palavra sempre nos ensina. Aleluia, Jesus. E Pedro, ele sempre,
Aleluia, Jesus. Havia confirmado essas palavras. Através da fé, nós olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no seu versículo de número 6. Aleluia. Diz que Pedro e João subiram naquele templo. Aleluia. Na oração, na hora nona. Diz que trazia um homem, esse homem era coxo, pelo ventre da sua mãe. Aleluia, Jesus, querido Jesus amado. Bendito é o nome do Senhor. Diz que era colocado ali, naquele tempo, naquela porta, para pedir esmola. Diz que ele olhando para João e Pedro, aleluia, disse: olha, esperando alcançar alguma coisa. Diz que Pedro e João, filhos, olham e disse: aleluia, bendito é o nome do Senhor. Diz que esperou esta esmola. Diz que Pedro disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, através da fé. Levanta em nome de Jesus o Nazareno. Aleluia, Jesus querido. Ainda que eu e você não tenha prata, ainda que eu e você não tenha ouro, mas nós temos a presença de Deus na minha vida e na sua vida, através da minha fé, através da sua fé. Vidas serão curadas, vidas serão libertas, vidas serão transformadas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E Pedro diz: olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, eu te ofereço. Assim na minha vida, na sua vida, você tem que oferecer Jesus. Sou Ele que salva, sou Ele que liberta, sou Ele que transforma. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Diz que algo, Pedro diz: olha, eu paralítico, algo, prata e ouro não temos. Não podia curar. A prata e o ouro não pode curar. Assim na minha vida, na sua vida, a minha fortuna, a sua fortuna não pode curar ninguém. Mas a minha fé, a sua fé pode curar. A minha fé, a fé da tua igreja pode libertar essas pessoas, pode curar essas pessoas. Aleluia, grande Deus. Aleluia. Não podemos perder a nossa fé. Nós temos que acreditar. Temos que crer somente no Senhor. A palavra sempre nos ensina. Diz que em Mateus, em Marcos, capítulo 9, e versículo de número 23, o 3. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Isso tudo é possível aquele que crê. Se nós cremos, nós vemos a glória de Deus. Nós cremos, nós vemos Deus operar neste lugar. Mas nós temos que crer, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Aleluia. Grande Deus. Bendito é o nome do Senhor. A palavra sempre nos ensina. Se você for lá em... Você for lá no versículo, não esqueça, né? Os irmãos vão falar assim: se nós não... Muitas vezes falamos um versículo errado, né? Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Diz que lá em Mateus, capítulo 17, versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Diz que, chegando aquela multidão, chega um homem. Aleluia. Ele disse, rogando a Deus: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele chegou e ajoelhou, reclamando: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Muitas vezes ele cai no fogo, cai na água. Eu levei até os seus discípulos, eles não puderam ser curados. Aleluia. Porque não puderam ser curados por causa da vossa pequena fé. Jesus disse: olha, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrer? Jesus disse: olha, traz essa criança aqui. Logo trouxe aquela criança, aleluia, ficou sã. Aleluia. Se eu não tiver fé, se eu não acreditar, se eu não tiver a presença de Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, pode chegar a vida aqui, aleluia, para ser liberto, para ser transformado. Satanás não vai sair, aleluia, mas se a minha vida, se a sua vida estiver na presença do Senhor, se nós estivermos em comunhão com o Senhor, Satanás tem que bater em retirada, porque na minha vida, na sua vida, há a presença do Espírito Santo, aleluia. Temos sempre que ter fé, temos que acreditar somente no Senhor. É isso, olha. Aleluia, Jesus. Os seus discípulos chegaram em particular. Aleluia. Olha, Senhor, por que nós não podemos curar? Jesus disse: olha, se vós tivesse fé como um grão de mostarda, diz para aquele monte: passa lá para lá, e passa. Aleluia. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, aleluia, a enfermidade sai, ela vai embora em nome de Jesus, porque nós acreditamos, porque nós colocamos nossa fé em ação. Aleluia. Grande Deus. Mas Jesus diz: olha, aleluia, a caixa de demônios só sai com o quê? Oração e jejum e oração. Aleluia. Jesus falou: a caixa de demônios só sai com jejum e oração. Como o pastor disse, muitas vezes chegamos na igreja, nós matamos de
Aleluia. Mas nós temos que estar em comunhão, vivendo em oração, buscando a presença do Senhor. Aleluia. Grande Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele diz, olha, por que eles vão pular? Mas coloca a sua fé em ação. Quando colocamos nossa fé em ação, aleluia, vidas serão libertas, transformadas. Só sai em oração e jejum. Não adianta só orar em casa, mas aqui na igreja é uma batalha espiritual. Quando eu estou orando aqui, a irmã está orando aqui, a batalha vem para a vida dela. Se nós ficamos sentados aqui conversando, não dando crédito à oração, aleluia, a batalha espiritual vai para a vida dela, para a vida do nosso pastor, que passa as madrugadas, a noite inteira orando e intercedendo para nossas vidas. Mas quando você entra neste lugar, nós unimos em oração, aleluia. Diz que tudo será ligado, aqui será ligado no céu. Se será desligado, aqui será desligado no céu. Mas quando chegamos, unimos a nossa fé, ainda que você não tem força, ainda que você não pode orar. E Romano 8,26 fala que o Espírito Santo, ele intercede o gemido espremido na minha vida e na sua vida. Aleluia. Grande Deus, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha. E Jesus disse na tua palavra, aleluia, é possível ser curado? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus disse novamente, é possível ser salvo? A salvação vem quando nós acreditamos. Marcos 16 fala. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Marcos 16. O que fala Marcos 16? Aquele que crê for batizado será salvo. Mas não tem que acreditar. Aleluia. Não adianta eu só ser batizado, vir para cá do Senhor e não colocar minha fé em ação, não creio somente em Deus. Aleluia, Jesus. Aí diz, aquele que crê for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Mas aquele grande dia, nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor está dizendo, diz os meus sinais seguirão aquele que crê. Aleluia. Diz que em meu nome expulsarão o demônio. Marcos 16. Em meu nome falarão nova língua. Pegarão em serpente, beberão coisa mortífera. Não vai fazer dano algum. Colocarão a mão sobre o enfermo e serão curados. Mas através da nossa fé. Através de nós acreditar somente em Cristo. Colocar Cristo em primeiro lugar. Na minha vida e na sua vida. Eu posso orar, eu posso louvar, eu posso fazer eu pregar, mas se eu não tiver fé, a fé sem obra é morta. Mas eu tenho que acreditar somente no Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha. E a esperança? Ele fala de fé, esperança e amor. Coríntios 13. Coríntios 13. Fala de fé, de amor e de esperança. Aleluia, Jesus. Nós olhamos na palavra do Senhor. A esperança é o quê? É um combustível da minha vida, para a sua vida, para que nós continuemos na presença do Senhor. Nós temos que ter esperança. Esperar somente em Cristo. Mas colocar nossa fé em ação e esperar somente no Senhor. Aleluia. Grande Deus. Sem esperança. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos quê? Nós vamos morrer. Nós vamos parar. Porque nós perdemos a nossa esperança. Mas quando nós colocamos a esperança e a fé em ação, é um combustível para que eu e você continuamos na presença do Senhor. Mas se nós, aleluia, deixamos de ter esperança, nós vamos parar, nós vamos desanimar. E quando perder a esperança, quantos pararam no meio do caminho? Não tem mais esperança. Perder a esperança da fé, perder a esperança da salvação, perder a esperança de tudo. Aleluia. Grande Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A esperança o quê? Ela ameniza. Aleluia. Grande Deus.
a nossa ansiedade, permita que eu e você continua, aleluia, Jesus, aguardando a promessa de Deus na vida do teu povo, na minha vida e na sua vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Salmo 119, o 49 diz: lembra da